quando as plantas comestíveis verdejantes vicejam com fecundidade, será o jardim de Deus. Para amanhã essa expressão aí. Vamos continuar. O Senhor irá ressuscitar da morte aquelas vidas que também ressuscitarem das mortes que destruíram seus corpos e sua moral. A ressurreição dos mortos estava efetivada dentro da presciência de Deus, porque ele sabia que a carne morreria. Então Deus criou para as pessoas um novo nascimento, pelo qual elas seriam ressuscitadas para viverem a eternidade com ele na glória celestial. Esse novo nascimento muitas vezes confundiu até Nicodemos, que era mestre em Israel. Quando Jesus olhou para ele, ele foi perguntar acerca da condição humana para se salvar, ou seja, é esse corpo, esse ser que nós somos, o que pode fazer para se salvar? Jesus disse com aquelas palavras muita coisa. Jesus disse: é necessário nascer de novo. Então, essa expressão, Jesus quer dizer que tudo que nós temos humanamente não vai ter nenhum poder de beneficiar o acesso ao reino de Deus. Necessário é nascer de novo. Então, antes de Jesus Cristo, esse novo nascimento não existia. Se existia, porque vem de Deus, Deus é eterno, mas na mente humana não concebia isso. Nascer de novo, aí vem a pergunta de Nicodemos: como é que pode um homem já sendo velho nascer de novo? Vai voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Ou seja, vai passar por um processo de regressão, velho, tornar criança, bebê, feto e nascer novamente? É por essa pergunta que Nicodemos fez a Jesus. Jesus disse que ele não entendia. É mestre de Israel e não entende essas coisas. Quer dizer, não é fácil, não é a concepção disso. Mas Jesus disse assim: nascer da água e do Espírito. Outra coisa que pessoas às vezes não querem ir ao longo dessas expressões: nascer da água e do Espírito. A Bíblia nos diz que nós pregamos o Evangelho e ninguém diz que Cristo é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo toca em nós e nos convence. E depois do convencimento do Espírito Santo, nós aceitamos Cristo. E depois da aceitação de Cristo, é necessário que se cumpra toda a justiça. Foi o que Cristo disse a João Batista, quando estava lá no deserto, lá no Rio Jordão, e Jesus disse a João que queria ser batizado. Ele disse: não, eu que tenho de ser batizado por você. Você não precisa de batismo. Você é o Filho de Deus. Mas Jesus disse: deixa para que se cumpra toda a justiça. Às vezes nós nos tornamos filhos de Deus e achamos que não há necessidade de batismo. O batismo é uma das provas do novo nascimento, na água e do Espírito. Então, para ressuscitar no último dia, para a vida eterna, é necessário que as pessoas tenham morrido para as suas vontades próprias, para os seus interesses, para os seus impulsos. Quem vive de impulsos corre remorso. Então, os impulsos e se humilhar-se. Essa palavra humilhar-se é pesada, é triste, porque é muito triste ver uma pessoa humilhada. Mas quando humilhar na potente mão de Deus, isso significa uma alegria. Submeter-se à vontade de Deus, isso é uma alegria. Não é uma humilhação, mas
Mas o termo humilhação também leva à humildade. Sermos humildes a ponto de entendermos, como teve na leitura, que o Senhor é Deus, não há Deus, nenhum Deus que Ele possa ver, que nós possamos ver, que Ele, antes de existir dia e noite, Ele já existia. Então, Deus é Deus. E nós temos que entender que servi-lo não é humilhar-se. Servi-lo, louvá-lo, elevar o seu nome às outras pessoas. Eu não gosto do termo vamos engrandecer o nome de Deus. Eu não gosto desse termo, não, porque dá a entender que nós, os humanos, temos essa capacidade de fazer o nome de Deus grande. Eu não gosto desse termo, mas propagar, que é a missão do cristão, propagar o reino de Deus e fazer com que as coisas que matam, que estão vivas nas pessoas, sejam mortas. E essas coisas morrendo, as pessoas vão ter a graça, direito ninguém tem, vão ter a graça de ressuscitar no último dia a alma, que é a preciosidade que nós temos. Nós não temos nenhuma preciosidade especial na terra. É muito bom. A mente religiosa é uma mente diferente da mente humana. Mas nós não somos humanos, então temos que ter a mente humana. Não necessariamente devemos ter a mente religiosa. Paulo nos aconselha e diz que nós devemos ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, claro, uma mente religiosa. Não religião com preconceito, com discriminação, com exaltação de propriedade divina, a propriedade de Deus. Isso não é religião. Mas a mente religiosa é uma mente que na terra nada tem. No céu tem um tesouro. Não vive em ansiedade, não vive em sobressalto, não tem medo da morte. Então isso é uma mente religiosa, que sabe adorar a Deus, que sabe que cada momento aos pés de Deus ele vai crescer espiritualmente. Isso é uma mente religiosa. E nós, como cristãos, devemos ter essa mente religiosa, saber que somos perseguidos, dentro de nós mesmo tem a perseguição, a nossa carne é uma perseguição, a nossa carne às vezes é a raiz de todo o mal, a raiz de todos os nossos erros vem da carne. Então, estamos envoltos em pressão, mas a mente religiosa sabe disso, mas a mente religiosa diz assim: em Cristo sou mais do que vencedor. Então, a mente religiosa não se exime de perseguição, de tristeza, de guerra, de luta, porque ele sabe que aqui existe, mas não está deliciando-se nos frutos da fé. Deliciando os frutos da fé. Viver a fé é fácil? E não. Quando nós nos dirigimos para aceitar, não abrir mão, não dar espaço para que a dúvida ocorra, então nós sempre vamos ter uma estrutura de fé. E a Bíblia diz que com fé nós agradamos a Deus. Porque se diz que sem fé não pode agradar, com fé pode agradar a Deus. Mesmo nós sendo pequenos, pecadores, é o que nós vamos ver aqui. Como nós, pecadores, nascidos no pecado, como disse o profeta, em pecado me concebeu minha mãe. O que é que nós esperamos de graça especial? Não é para esperar nada, mas a misericórdia de Deus, porque todos nós cobramos um preço, nós pecamos
e esse preço tinha que ser pago, que é a morte. Então, estamos mortos diante de Deus pelo que nós somos. Estamos mortos. Todos pecaram, mas a graça de Deus está acima do pecado. Paulo disse que onde a graça inunda, onde o pecado inunda as vidas, a graça sobre inunda. Ou seja, se há um pecado numa vida que o está levando, está caído na correnteza, que vai para a cachoeira da destruição, mas tem uma mão grande de Deus que está para amparar aquela vida, mesmo como uma folha que caiu da árvore, caiu e se desprendeu. Por que a folha caiu da árvore? Ninguém mais fazia parte da árvore, e caiu. E lá caiu no riacho, e o riacho vai levando ela para a cachoeira. Então Deus coloca a sua mão e nos ampara. Isso significa misericórdia, isso significa graça, favor imerecido. Nós nada merecemos de Deus. E é muito bom nós termos uma visão do filho pródigo. Filho pródigo, nós olhamos e ficamos se ele estragou a fazenda do pai, que gastou dinheiro com as meretrizes, mas quando ele chega e o pai o abraça, ele diz: pai, não sou digno de ser chamado mais teu filho, faz-me apenas um empregado teu. Isso ele teve consciência de que estragou o direito que tinha de paternidade com o pai. A mesma coisa acontece conosco, nós quebramos, perdemos o direito de paternidade. Por isso é necessário chegar e dizer: Pai do céu, não somos dignos de sermos teus filhos, mas faz-nos teu servo. É por isso que nós somos servos de Deus. Mas Deus não nos aceitou apenas como servo, Ele nos tomou como filho. Tomou como filho. E aquele que o Senhor tomar como filho, aquele que regressar do mundo de pecado, do mundo das luxúrias, dos gastos absurdos da própria vida, o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. Deus é a ressurreição dos mortos. Agora, como disse na lição anterior, as pessoas vivem para si mesmas, vivem para os seus bens materiais, vivem para a cultura material. Essas pessoas não podem ser ressuscitadas, porque só há ressurreição se houver morte. Então Deus criou para as pessoas um novo nascimento, da carne, um novo nascimento, pelo qual ela seria ressuscitada para viver a eternidade com Ele na glória celestial. Mas esse plano de Deus não atingiu a maioria, porque ela não aceitou a morte da carne. Eu fico pensando, estamos fazendo um projeto, nós vamos fazendo um projeto. Depois que traçarmos os riscos, olharmos os gastos, vemos as vantagens, nós, quando detectamos, e não vai atingir a maioria, a minoria que vai querer isso. Então, vamos fazer esse plano, não. Vamos fazer outro plano. Mas com Deus não é assim, nem foi assim. Ele fez o plano de salvação de todos, mas como Deus, ele sabia que a minoria ia aceitar, a minoria, porque como segundo a Bíblia, o nome dos salvos é como uma multidão que ninguém pode contar, e a dos perdidos como a areia do mar. Então é muito maior o número dos perdidos, mas como Deus diz
e a sua palavra não muda, uma alma vale mais do que o mundo todo. Então, se fosse, aí é o que eu digo sempre, agradecendo a Deus, se só existisse eu para me salvar, Cristo tinha vindo e tinha morrido por mim. Se tivesse somente um irmão aqui que fosse receber a salvação, Deus, Cristo morreria por ele e ele ia ser ressuscitado no último dia, porque uma alma vale mais do que o mundo todo para Deus. E eu sempre digo que nós não devemos somente nos alegrarmos, nos emocionarmos quando vemos pregações, filmes a respeito da paixão de Cristo, Cristo na cruz, Cristo morreu para salvar o mundo. Não, nós temos que ter um pensamento, não somente isso, mas um pensamento particular. Ele morreu por mim. Temos que guardar isso, ele morreu por mim. Morreu pelos outros também, mas principalmente eu tenho que admitir, ele morreu por mim. Porque isso impulsiona as pessoas ao sacrifício espiritual. Porque se o pai do vizinho morrer, não é tão doloroso para o pai de você, para você. O pai de uma celebridade morrer não era muito na sua vida. Pai dos outros, porque Deus não é pai dos outros, é pai nosso. Pai, meu pai, é o que Cristo disse e dizia, meu pai. E com esse conceito, ele me gerou, Cristo me gerou. Mas uma coisa nós temos que entender, ele não gerou a carne, ele nos gerou no Espírito. Primeiro nos fez lá no Éden, ele nos deu alma vivente. Eu fico imaginando aquele boneco de pau no pau feito na terra. Primeiro, eu fico imaginando, Deus não fez que o boneco subisse até a altura e soprou em sua narina. Deus se agachou até a terra e soprou na narina do homem. Ali ele fez o homem alma vivente e as virtudes do céu, eu creio assim, entraram no homem. E nós temos a virtude do céu. E nós destruímos a virtude do céu. E lá quando, no livro de Mateus, que fala sobre a vida de Cristo, ele diz assim, as virtudes do céu serão abaladas. Ele também diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então eu faço essa conexão. A virtude do céu não é a estrela caindo, uma estrela maior que a terra, não é o sol derretendo as cabeças das pessoas, como estão apresentando aí, que vai vir uma praga, que o sol vai ser tão quente que as cabeças das pessoas serão derretidas. E tudo isso é expressões hiperbólicas. Mas as virtudes do céu na vida das pessoas podem ser abaladas e elas esquecerem do caminho da verdade. E muitos que corriam bem, Paulo disse, pararam de correr. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E uma das principais virtudes do céu é o amor. Agora, onde encontrar mais as virtudes do céu? Nos frutos do Espírito. Ali estão as virtudes do céu. Mas, quando Deus observou a humanidade no seu plano de fazer o novo nascimento, viu que poucos iam aceitar. Mas ele fez. Ele fez. Porque para ele é o seguinte, a responsabilidade dele foi feita. A cruz foi um dos exemplos da responsabilidade divina para a comunidade. Não, eu criei, eu fiz, eu
eu protegi até agora, ele não tem salvação. O que interessa eles viver de 50, 60, 70, 100 anos e não ter salvação? O que interessa para nós e o que interessava para Deus? Não, ele precisa de salvação, não da carne, porque a carne é pobre, mas a carne está destruindo a vida nele, que é o Espírito. A carne está destruindo. Nenhum sequer conseguiu vencer a carne. Nenhum sequer. Então, quem vai fazer esse papel? Houve silêncio no céu. Quem vai se apresentar para resolver essa questão? Deus, com a responsabilidade de salvar o homem que fez, enviou o seu Filho Jesus Cristo. E eu acredito que Jesus Cristo também não se sentiu escalado. Você vai. Não, ele veio como profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque já era o Cordeiro de Deus preparado para o holocausto, o derramamento de sangue que iria exprimir, iria salvar as almas de todo que quer. Então, Deus, na sua responsabilidade, veja como custou caro a Deus ver o seu filho levantado numa cruz, curado no seu lado, as mãos vazadas e as pernas, e ainda os martirizantes e os pecadores, os chefes da religião que nada entendiam de religiosidade, diante dele zombando, mas era a responsabilidade de Deus. Isso nos faz entender que o crente, para ter responsabilidade, às vezes tem que sofrer. O crente que tem responsabilidade com o reino de Deus sofre as coisas que advêm desse pacto de ser responsável. Deus deu um exemplo, sofreu com seu filho, e eu interpreto que quando houve o terremoto e o sol escureceu, era a reação de tristeza e um desencontro de Deus com a humanidade. E acredito que a oração de Jesus para conosco valeu muito, porque o ser humano podia ser destruído naquele momento, mas o Senhor Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, ele não sabe o que faz. Nesse momento, eu acredito que Deus iria destruir a raça humana. É o que nós merecíamos, a destruição, mas o Senhor intercedeu. Pai, perdoa-lhes, ele não sabe o que faz. E a terra deixou de tremer, e a luz do sol voltou. Na nossa vida espiritual, nós só podemos agora ter vida porque Cristo morreu. Então, a ressurreição está muito ligado intrinsecamente com a morte. Nós só seremos ressuscitados porque Cristo morreu na cruz e também ressuscitou. Cristo morreu. Se ele não morresse, mas Cristo podia salvar o homem sem morrer. Deus podia, ele pode tudo. Mas como ele ia dizer na mente humana que nós íamos ressuscitar? Porque se Cristo não morresse, não ressuscitaria. Mas Cristo morreu e ressuscitou. E Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem. Agora alguém pergunta: e Jesus Cristo dorme? Está dormindo?
Não, Paulo não quis dizer isso. Paulo fez uma comparação. Como humanamente, Jesus morreu e dorme nos braços de Deus. Humanamente, no conceito humano. Mas Cristo é divino humano. É uma diferença entre o Jesus Cristo e o homem. Não é que Jesus Cristo fosse sempre Deus, no sentido de não ter nenhuma atração, nenhum sentimento carnal. Ele sentia todos os sentimentos que nós sentimos: fome, sede, tristeza, alegria. Eles sentiam. Agora ele foi a prova divina, mostrando a Satanás que o homem podia vencer o pecado, vencer todos os desejos pecaminosos sem desobedecer a Deus. Esse é o papel que nós devíamos fazer, mas fraquejamos. Mas Deus fez o Cristo, a palavra, o poder se fazer carne. E João diz: ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a sua maravilha. Nós vimos isso. Então Jesus Cristo viveu nessa situação de mostrar que o homem vence Satanás. E Paulo diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem entrou a vida eterna. Cristo homem, Adão homem. Então, a ressurreição da vida dos cristãos, o cristão que não acredita na ressurreição, ele é pó ainda. Muitas pessoas ainda são pó, mas quem crê na ressurreição não é mais pó. Quem crê na ressurreição vai receber um novo corpo. E quem não crê na ressurreição também não crê em Cristo, também não crê na vida eterna. A ressurreição vem, a ressurreição existe, como nós já falamos na lição passada, existe até no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, ressuscitação de ideais, ressuscitações de promessa, ressuscitações de amizade. Se morreu, pode se ressuscitar. Aí está na grande afluência do crente entender: se você não morreu e não morrer, as coisas não morrerem em seu derredor, você não pode fazer nada a ressuscitar. Primeiro, nós só podemos entender que ressuscitar a nossa comunhão com Deus se notarmos que ela morreu. Mas não nota nada, não pesa nada, não bota um gráfico em nada. É como eu estou lambuzando o selo, se colar, colou. Eu estou fazendo a minha parte. Isso não é conceito de quem quer ressuscitar as coisas que morreram. Mas na nossa vida cotidiana, hoje na perseguição, o inimigo mata sentimentos nossos. O inimigo usa pessoas até que nós respeitamos para matar o nosso ânimo. E nós deixamos o ânimo morto. A amizade, nós deixamos a amizade morta. A amizade que só se comunica com um olhar, um tchau. Temos que fazer ressuscitar. Ressuscitar aquilo de bom que morreu na relação com nossa família, na relação com a nossa igreja, na relação com nossos vizinhos, parentes e principalmente na relação com Deus. Agora, se detectarmos que nada morre na nossa vida, que nada morreu, que não mudou nada desde o nosso nascimento, não mudou nada, nós somos tão inocentes como diria aqui na
conhecemos, na apedrejamento da mulher pecadora, quando o Senhor olhou para a turba, aí disse para ele: olha, se vocês não têm pecado não, vocês só pensam em julgar, vocês só pensam na condenação. Quem que merece condenação? Quem é? Vocês nunca erraram. Ele disse: olha, se vocês forem primeiro um pouquinho de consciência, e se não tiverem nada de consciência, nada de respeito ao ser humano, quem se achar sem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que foram soltando as pedras a partir dos mais velhos. Isso significa, claro que hoje eu sigo para a cruz arrastando um saco de pecado mais pesado do que quando eu tinha 20 anos. Nasci de um lado de crente, podia dizer assim: eu não tenho pecado não. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, não tenho pecado não. Os filhos do sacerdote Eli nasceram na igreja, cresceram na igreja, foram criados como sacerdote e se tornaram dois monstros. Então é saber que quando nós vivemos, nós pecamos. E se isso acontece, vamos fazer morrer essas forças que estão fazendo com que nós aumente o nosso pecado. É certo que alguém pode dizer: pastor, está com um saco de pecado nas costas grandes e Jesus não perdoou? Sim, perdoou. Nós temos que saber que esse pecado que nós temos nas costas não é para a perdição da alma, é para a responsabilidade, é para as consequências. Ninguém faz um pecado sem receber as consequências. Assim Deus seria injusto. As consequências. E quando nós matamos esse impulso pecaminoso, nós também eliminamos também as consequências de um mal que nós temos que atravessar. De toda maneira tem que atravessar, porque cada um vai pagar pelos seus próprios erros. E sem esse nascimento espiritual, não se pode ressuscitar para a vida com Deus, e assim são obrigados a sofrer a segunda morte. Quem não ressuscita vai ressuscitar as coisas que o Senhor plantou. E em nosso interior existem as plantações divinas. E muitos arrancam, muitos não valorizam nada, arrancam. Então, quem sacrificou, quem eliminou, quem arrancou as virtudes divinas, que chamam as virtudes do céu, então esses não irão ressuscitar o bem, porque nós vamos ressuscitar, mesmo sendo maus, porque vamos ressuscitar pela misericórdia divina, mas na ressurreição nós não seremos mais maus, porque o invólucro da carne que nos pressiona a erro não existirá mais. A carne e o sangue não podem ver o reino de Deus. Não irá para o reino de Deus a carne e o sangue. Então ressuscitaremos em corpos espirituais. Essa é a ressurreição. Agora, a Bíblia diz que: mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e homicidas e aos adúlteros
e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí, nessa expressão, surge um pensamento que às vezes confunde o entendimento da Bíblia no sentido do fim. Alguém disse que os ímpios não terão vida eterna, que os pecadores não terão vida eterna. A vida eterna é um prêmio para quem aceitou Jesus Cristo, mas os ímpios serão aniquilados. Como diz aqui, haverá uma segunda morte para os ímpios, que será serem jogados no lago de fogo e enxofre. Aí tem pessoas que se extremam: eu vou viver aqui, eu vou ser morrer mesmo, eu vou querer essa vida aqui, ou viver vale de carne, que foi essa expressão lá na idade antiga, que derivou-se o carnaval de hoje. Carnaval, vale de carne, a expressão. Então, vale de carne, quer dizer, eu não vou ter não vou me prender a nenhuma luxúria, nenhum gozo carnal. Eu quero viver, porque lá eu vou morrer. Mas isso não é verdade. Quando ele fala segunda morte, significa separação eterna com Deus. Isso é segunda morte, separação eterna com Deus. Quem não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo, onde o fogo jamais apaga e o bicho nunca morre. Aí também veio aquele questionamento: fogo não apaga? Não, a Bíblia não fala de fogo físico. Fogo físico, porque eu fico pensando, eu sou ruim, perverso, pecador, errado, mas eu fico pensando, no meu trono, se eu visse os meus inimigos sendo queimados todo o tempo no fogo, eu ia me compadecer. Eu acredito também, quando Cristo voltar e olhar, mesmo já sabendo, ele sabe que a maioria vai se perder, mas não vai ser um dia de alegria especial para Deus, vai ser um sorriso molhado, uma alegria de ver um grupo vai ir com ele para a glória, e a tristeza de ver uma multidão se perdendo indo para o inferno. Quando isso acontece, nós os cristãos não acordamos para muita realidade que a Bíblia diz. Eternamente afastado de Deus, que é a segunda morte. O fogo que jamais acaba é o fogo da mente, na consciência, acusando. Você podia estar lá em cima, porque eu também acredito que, como cumprimento da promessa e uma prestação de conta divina para a humanidade, quando os cristãos estiverem lá no seu reino com a glória, os perdidos irão ver, e isso será ainda mais inferno para ele. Os salvos não verão os perdidos lá não, porque aquela coisa ali poder trazer tristeza para quem tem um parente lá no inferno, porque nem todo parente crente é crente, mas os perdidos verão, e esse fogo da mente aceso sempre de remorso e tristeza, dizer: eu poderia estar ali, eu fui convidado, o meu vizinho me chamou para ir para a igreja, o meu parente levou a igreja para ver o culto da minha casa, eu podia estar ali,
esse é o fogo que jamais apaga. E o bicho jamais morre. O bicho, nós sabemos que é o pecado, porque lá no lago de fogo é onde vai ser queimado todos os pecados, não para purificação, mas para punição. A purificação do pecado é antes da morte. Depois da morte, no lago de fogo não é mais para purificação, mas para punição. Punição à altura pelos erros cometidos. Os nossos erros não serão julgados dessa maneira, porque Cristo tomou sobre si os nossos erros, os nossos pecados. Ele não quis tomar somente o meu, dos irmãos aqui, não. Ele quis tomar o pecado do mundo todo, mas muitos não quiseram. Então nós vamos ser libertos do fogo, da consciência e do lago de pecado, porque Cristo tomou sobre si os nossos pecados. A eternização das pessoas será confirmada pela ressurreição dos mortos. Eternização das pessoas. Aí eu fico pensando, você pega uma semente de uma fruta, a fruta, você recebeu uma fruta, você pode comer fruta e descartar a semente. E aquela semente pode ficar na calçada, pode secar, e pronto, não teve mais prosseguimento a vida daquela fruta. Mas se você pegar aquela semente, colocar num lugarzinho, um adubo, molhar, daqui a pouco aquela vida começa a ressurgir. A continuação da vida daquela fruta está ali. Daqui a pouco abrem-se as folhas, cresce o caule, começa a florir e lá vem não uma, mas muitas frutas. É assim a vida cristã. É assim a vida cristã. Nós estamos plantando ou recebemos uma plantação divina e nós agora é preciso que regar, ter cuidado dessa plantação que o Senhor colocou em nossas vidas. E sempre estar preocupado em fazer crescer, em ver as flores dessa semente da fruta que você recebeu de presente. E aí a prova da continuação da vida é a ressurreição, como a semente que nasceu é a prova da continuação da fruta, e a prova da continuação da vida é a ressurreição. Sim? Pastor, essa semana, esses dias que eu tenho meu filho, eu tenho falado com ele, a gente já no joelho. E ele chega meia-noite e pouco em casa, pega a minha exposição. Aí 9 horas. Quando ele chega, assim, ele entra ali em casa, aí eu me beijava, falava com a esposa, e ele dizia: obrigado, Jesus, por chegar, né? Está chegando agora, eu em casa, e agradecendo. Então, eu vejo assim, você está falando aí, o fruto, né? Que está crescendo, né? Respeitou, mas ele está escutando e está absorvendo, né? E agradecendo, porque eu sei que ele não estava fazendo isso. Né? Não sei no íntimo dele, mas assim, eu escutar, para mim, assim, é rico, sabe? Assim, sabendo que eu estou evangelizando, estou falando o nome de Deus. Ele está vendo também na minha vida. Então, para mim, assim, uma coisa que não tem nem explicação, sabe? Eu venho ele falar, agradecendo a Deus. Então, isso aí é uma semente que eu estou plantando, que eu estou falando. Então, eu escutar com a boca dele, agradecendo pelo dia, não sei como ele fazia, mas assim, abrir a boca e agradecer, para mim foi maravilhoso, sabe? Eu escutar esse meu filho falando, porque eu estou plantando.
coisas diferentes do que a gente vê daqui. Então, para mim, foi muito gratificante, sabe? Eu senti muita saudade daqui, mas também eu absorvi muita coisa assim, que eu levava assim, espiritualmente assim, de pensamento e falar. Então, para mim foi muito bom essa viagem, sabe? Um presente mesmo de Deus que fez. E eu sei que eu não estava livre da casa. Foi muito bom. O crente nunca está por acaso. O crente ele sempre é representante de Deus, onde estiver, sabia disso. E a senhora nota que pelo menos existe uma relação divina com o seu filho. Ele tem essa relação divina, busca. E às vezes a salvação começa somente nessa relação divina. A eternização das pessoas será confirmada pela ressurreição dos mortos. E essa eternização será para a glória humana e também para a sua desgraça. A eternização da raça humana será para a glória humana e também para a desgraça humana. É o que nós falamos. Aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Glória para aqueles que ressuscitarem o bem, morreram para o pecado, venceram a morte pela ressurreição, exercida por Cristo, nos que nele irão crer. Mas também será de desgraça para aquelas pessoas que não permitirem a morte do mal e morreram com eles para ele e para eles. Este, em vez da de vida, submergirão na segunda morte. Neste grupo estarão aquelas pessoas que foram estimuladas pelas filosofias materialistas que afirmam que não há ressurreição dos mortos e que a morte faz tudo cessar. Mas na ressurreição dos mortos, Deus irá pedir uma prestação de contas pessoal e individual das vidas sobre a terra. Umas pessoas serão justificadas por Cristo, porque o procuraram como advogado, mas outras rejeitarão o Senhor e partirão para fazer o mal, partiram para fazer o mal. Estão na ressurreição. Estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, do jeito que existe separação, aqui não pode ser igual. O crente não pode ser igual ao ímpio, não pode haver isso. Então, do jeito que há separação aqui, também no dia final vai haver separação. Os ímpios serão lançados no lago de fogo, enquanto os justos, eu digo justos, mas eu procedo e digo de justo não existe ninguém. Os justificados, porque nós não somos justos, nós somos justificados. Quem nos justificou foi Jesus Cristo. Então os justificados, que passou pelo julgamento, esses irão para o reino de Deus, ressuscitados e transformados. E os outros ressuscitados, corpos espirituais, e iam para o inferno. Mas não, Senhor, agora nós perdemos a carne, então nós vamos ser espírita. Não existe isso. Como o rico estava já no lago de fogo, e disse para Abraão, opa, Abraão, faz com que Lázaro volte, e eu volte e fale lá para os meus irmãos para não vir para esse lugar que é muito triste. Abraão disse, não tem jeito não, há um grande abismo entre nós e vós, de maneira que não pode passar nenhum para o lado nem para o outro. Aí eu fico pensando, isso não deveria
está na mente do crente agora na terra, que existe um grande abismo entre nós e a impiedade, que nós não podemos passar para a mesa dos ímpios, não podemos deixar de participar de duas mesas, a mesa do Senhor e a mesa do inimigo. Há impossibilidade, de maneira nenhuma, a comunhão. Então nós não podemos, como cristãos, ter comunhão com os ímpios. Então não sermos intrigados, mas temos que ser diferentes, porque no final vai ser assim, vai ser diferente. E arrependimento depois da graça, quando Cristo voltar, a graça de salvação será anulada. Aí as pessoas que querem, depois da graça, resolver receber de Deus o perdão, não tem mais. Aí ele tem consciência, como diz Apocalipse, tá? Que eles escolheram muito o rochedo e Deus, cai sobre nós, por favor, cai sobre nós, é o que nós merecemos, porque nós não temos condições de olharmos para o rosto do que está sentado sobre o trono. Na mente de Deus já disse que não tem mais soluções de perdão. Mas os que aceitaram Cristo não correrão para o mundo, para o inferno, correrão para o abraço com o Senhor. E o Senhor dirá: vinde de meu Pai, possuir por herança esse reino, que foi preparado antes que o mundo existisse, porque eu sabia que vocês iriam me amar. Aí nós vamos baixar a cabeça assim, nós vamos dizer assim: Senhor. É quando as pessoas de todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Nós baixamos a cabeça assim: Senhor, me perdoe, me desculpe, porque quantas vezes eu amei mais as outras coisas do que a ti. Quantas vezes eu troquei, Senhor, a tua palavra, o teu serviço, por coisas que não tem valor nenhum, que nós não vemos aqui e não veremos mais, mas nós priorizamos, Senhor. É bom nós pedir perdão antes de chegar naquele dia. Perdão e ressuscitar, porque nós deixamos morrer em relação à obra do Mestre. Ressuscitar. E quando o Senhor diz: vinde de meu Pai, nós só temos a opinião de louvar e não de lamentar. Ô pastor, Sim. o senhor falou algo interessante logo mais atrás, voltar um pouquinho, que me fez lembrar a passagem do eunuco do Filipe, quando o senhor disse que muitas vezes a salvação ela vem para buscar a comunhão com Deus, como o senhor falou aí, referente exatamente ao filho da irmã Amélia. E foi o que o eunuco estava fazendo naquele momento, buscando, lendo. Ele olha para ele e faz: tu entende? E ele não. E com certeza o Filipe explanou para ele e deve ter perguntado: tu creres? E ele deve ter dito: creio. E aí o que falta para me batizar? E ali houve salvação. Muitas vezes a busca não vem da forma que a gente quer, mas como o outro está tentando ter relação com Deus. Isso aí mostra também a participação do crente, e o crente que às vezes se interessa, satisfaz, se realiza em dizer: está vendo isso? Vão ser condenados, está no inferno, já é dono do inferno. Quando a gente botar coisa no inferno, ele já é dono. Eu não vejo ninguém dizer assim: está no céu, esse está no céu. Mas no inferno, todo mundo quer ser dono do inferno. E a Bíblia diz que nós não podemos dizer que está no céu porque está no inferno, não podemos. Mas muitas vezes o que vai levar as pessoas é a ignorância. Mas vamos um pouco que é a ignorância. O caso do intertido com a palavra. A palavra de Deus estava falando de Jesus Cristo e ele estava interessado, atento ali, mas aí chega Filipe e pergunta: entende o direito? Ele diz: como é que eu posso entender se não há quem me explique? Olha aí, cristão, a gente vê tanta gente na praia, aquela comida, tudo.
mas talvez não entendem nada sobre Jesus Cristo. Então, você vai ter que se aproximar, correr, porque ali era um carro. Não tem cavalo normalmente, mas era um carro. E Filipe teve que correr e se aproximar desse carro para falar ao eunuco. Não, ele falava assim, e que é necessário crer nele, se batizar para ter parte do reino. O eunuco não estava com atenção olhando para os lugares, não estava atento, porque quando Filipe falou de Jesus Cristo, porque creio. Agora, se creio, olha aí, ó. Não é crer e ser batizado? Olha aí, água. O que impede eu ser batizado? As igrejas, às vezes, talvez por ser ou por nome da igreja, não faz isso que Filipe fez. Não, se crer, crer e se for batizado. Batizou o eunuco, e o eunuco era servo da rainha da Antioquia, da Candace, rainha da Antioquia. E ele foi para Antioquia, ele foi um missionário lá. Se o Filipe tivesse aquele preconceito, não precisa se conversar agora, mas tem que conversar com os apóstolos, ter uma reunião com os apóstolos, pode ver que você está em condições de ser batizado, tem que fazer uma profissão de fé, tem que fazer isso. Se fizesse isso, tinha perdido o missionário lá na Antioquia. Então, o cristão ele tem que estar preparado para essas coisas, porém, porque ele é o emissário de Deus. E só faz cristão outro cristão. Por isso Jesus Cristo se fez homem, mostrou como homem e precisa dos homens para que o Evangelho se propague. E na sua ascensão ele diz: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, pregar o Evangelho a todo mundo. Eu fico pensando, está muito perto de Cristo voltar, porque o mundo criou uma coisa perversa, prejudicial a crente e a não crente, mas sem querer ele fez a propagação do Evangelho tomar o mundo todo, a internet. Você abre a internet, abre qualquer uma dessas operadoras e rede social, você vê um programa de crente, um site de crente, outro site de igreja. Então, as pessoas às vezes querem, vamos ver e ouvir. E sair o mundo, porque você faz um programa desse aqui, o mundo todo assiste. Então, facilitou muito, facilitou. E nós estamos vendo que as coisas que acontecem, Cristo está dizendo: ô filhinho, eu vou só resolver um probleminha aí com uns 5 minutos e vou buscar vocês. É como o pai que chega assim, uma sua criancinha, deixa na escola, a criança não quer, não, meu filho, eu volto logo. E em breve eu estou aqui. E é isso que está acontecendo. Cristo está voltando e nós que esperamos a ressurreição ou a transladação, porque nem todos conhecerão a morte, né? Uns serão ressuscitados do transladados, e para encontrar o Senhor nas nuvens, tem que destruir de uma maneira ou de outra esse corpo. Ele volta ao pó ou desaparecerá totalmente com a presença de Deus vindo de Cristo vindo nas nuvens. Veja outra coisa que ainda não imagino. Cristo, quando entrar na atmosfera, indo rodeado pelos anos, os nossos corpos pecaminosos serão exterminados, desaparecem. A carne não estará diante de Cristo, já seremos transladados. Já tormenta, receberemos um corpo espiritual. Não é como
mostra esses filmes aí, uma moda de Cristo, que bota uma pessoa lá no sepulcro, aí Cristo voltou, ninguém tomou conhecimento. Cristo voltou, porque vai lá, vamos saber se aquele irmão figuroso está ressuscitado. Chegará, abre a bomba, exumação do corpo, não tem corpo nenhum. Aí roupa, paletó, calça, sapato, tudo dobradinho, dobrado na cabeceira assim do sepulcro, sei o quê. Isso é ilusão. Isso é ficção. Isso é coisa de. Às vezes a gente fica assistindo aquilo. Por quê? É contrário à Bíblia. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, todo olho verá. Esse negócio de avião ser seu piloto, na América voa para destruição, avião não sei o quê, motorista, carro, isso não existe. Teatro no leão. Todo olho verá, até o céu, literalmente lá. Todo olho verá, até se estiver debaixo da terra, será ressuscitado, vai ver, todo olho verá. Então, é no momento da vida de Cristo, todos estarão presentes. Outra coisa que eu não digo que não existe, porque mas não engulo. Fica feito o remédio que eu estou tomando aí, que a irmã de lá me dá. Eu digo, isso aí vai passar na minha garganta, não. E eu tomo, fica, tem que botar outra quantidade de água para passar. É sobre milênio. É falta de interpretação teológica crer no milênio. Por quê? Cristo vem hoje. Aí uma parte dos crentes vão morrer. Ninguém viu, ninguém sabe o arrebatamento da igreja. Aí ficam os crentes de segunda época. Segunda época. Não, foi Cristo veio, que agora vamos pegar, vamos viver o Evangelho agora, porque vai ter a segunda vinda. Aí Cristo na segunda vinda, aí quando vai haver perseguição, vai haver pessoas mortas pelo Evangelho, você vai morrer pelo Evangelho agora, você deve morrer antes, agora para estar vivo com ele no céu, se ele veio, e se você está aqui ainda, aí aquela salvação é uma só e não tem segunda época. Se você não for na vinda de Cristo, não tem outra vinda, é uma só. A igreja vai ser levada para o céu de uma só vez, mas tem gente que ainda acredita no milênio. Aquele milênio, para mim, é o mesmo dia. Porque se a Bíblia fala claramente que para Deus 1000 anos é como um dia, então será que Cristo é bichopou num dia, no outro volta aqui para. Não, isso não existe. A volta de Cristo é única e universal. Todo mundo tomará conhecimento. E todo mundo sabe, os que estiverem chamados por Cristo, sabem que estão salvos e os outros estão perdidos. É só isso. E ali será encaminhar as almas para o paraíso, que não é o paraíso mais. As que estão no paraíso serão apuradas, que estão na terra, e irão para a glória. E as que não estiverem nem no paraíso, nem forem transformadas, treinarás, irão para o inferno. E é isso que eu entendo da Bíblia. Segunda época de salvação não existe. Ou quando Cristo vier, vai ver. Esse negócio de o piloto está no avião, desapareceu porque acredita. Tem um auxiliar, bota um auxiliar, cadê o homem? Não, desapareceu. Aí o piloto desce o avião, aí tem aquela noticiário. A imprensa internacional está preocupada com o desaparecimento de muitas pessoas. Crianças e muitos adultos desapareceram. Nós vamos ouvir isso na televisão.
se nós não formos levar. Não existe isso. Quando Cristo vier, é uma só, é única e universal. A vinda de Cristo veio e vai nos levar para a glória se nós cremos nele. Na semana que vem nós vamos estudar Deus e a ressurreição dos vivos. Estudamos a Deus e a ressurreição dos mortos, agora a ressurreição dos vivos. Pode acontecer? Como é que pode ressuscitar sem morrer? E o texto básico é em João 11, 25 e 16. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz e alegria na sua obra. Mais uma vez estamos aqui aprendendo cada vez mais a palavra, da mensagem do nosso pastor em cada coração, que a gente possa estar cada vez mais aprendendo o quanto é importante, né, o ensinamento bíblico. Nesse momento eu convido os irmãos para ficar de pé para essa oração final. Eu convido o nosso irmão Ronaldo. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por mais uma aula que estivemos aqui com o nosso pastor, grandiosamente proveitosa para todos nós. Nós saímos daqui com a mente ligada em tudo que foi falado aqui nesse estudo. Jesus, abençoa os caras que vão ficar aqui, abençoa aqueles que estão nos braços, aqueles volta novamente a vida, porque só o Senhor sabe como fazer. E tudo para que seja feito para a tua honra e glória, Senhor, não a minha. E nos conduz, Senhor, para casa, para que nós estejamos aqui novamente, para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.